Som. Amém. Queridos, eu gostaria de saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Eu fico muito feliz por fazer parte dessa co-irmã em Cristo. Eu quero deixar bem claro que a igreja a qual eu faço parte, ela também saúde esta igreja. Eu trago aqui uma menção do pastor Marx e da igreja. E como é importante a gente poder ter esse tempo para tratar de um assunto que é muito delicado, que querendo ou não, tange também diz respeito ao núcleo da igreja, que é a família. E eu já faço parte com a minha esposa, como foi mencionado há algum tempo, do Ministério de Casais, né? A gente está na liderança, e nós percebemos o desafio que é muito grande tratar desta área específica. Eu queria convidá-los, nesse momento, a orar, e que essa oração, eu queria especificamente orar a Deus e clamar para que os nossos corações, eles venham ser preparados. Eu quero dizer aos irmãos que esse tema é um tema muito abrangente. Na semana eu estava estudando, eu fiquei até em conflitos, porque a gente fica pensando o que é importante, tudo é importante, mas é muita coisa que você se depara, porque a própria vida do cristão é uma vida de restauração. Nós constantemente, em todas as áreas, nós reconhecemos que precisamos ser restaurados. E quando nós falamos em casamento, especificamente em casamento, a gente percebe que há muita coisa que a nossa relação precisa, por meio do caráter de Cristo, modelo que nós temos, de se colocar diante dele, do seu governo, e a gente percebe que tem muita coisa que precisa ser restaurada. Então, eu quero dizer aos irmãos que eu vou tentar trazer aqui, eu não diria um resumo, mas alguns pontos, não todos. Eu sei que há outros pontos que talvez os irmãos vão lembrar, que precisam ser tocados no que tange a restauração no casamento, né? E trazer de volta o valor da aliança. Mas eu quero orar, porque se de algum momento aqui você se deparou com alguma situação, e que talvez trouxe à memória em você alguma tristeza, alguma experiência, ou alguma coisa que você ainda relute, eu quero que você confie nesse momento na ação poderosa do Espírito Santo, amém? Para que o Senhor deixe que Ele fale com você, tá? Por favor, não fique zangado comigo, viu? Se de repente eu falar alguma coisa, não sou eu, guarde isso diante de Deus, e diga: Senhor, eu tive dificuldade de ouvir certas coisas ali. Talvez para alguns não vai surtir tanto efeito, mas para outros talvez vai tocar em algumas feridas. Então ore nesse momento para que essas feridas, elas não venham ser para a destruição, mas que venham ser para a glorificação do corpo de Cristo. Vamos orar? Você pode ter a liberdade de abraçar aí a pessoa que está do seu lado, que é a pessoa que Deus lhe concedeu, e você pode fazer essa oração junto com ele. E eu quero te dar liberdade, se você quiser. Eu não posso com a minha esposa, mas tudo bem, a gente está aqui em espírito. Eu vou te dar essa liberdade para que você possa, talvez, falar alguma coisa. Eu sei que as mulheres são muito detalhistas, né? Mas se de repente você diz: olha, amor, eu fiquei chateado com uma coisa que você falou hoje. Calma, não preciso falar tudo. Então vamos orar aqui. Faça isso, depois eu vou fazer uma oração aqui, em voz alta aqui, para a gente poder ir para outra parte. Fique à vontade. Se você quiser sussurrar no ouvido: amor, eu não gostei do que você fez hoje, tá? Você não lavou a louça direito hoje, a comida não estava boa, né? Você não me ajudou hoje, acordou tarde, eu fiquei sozinha na máquina de lavar. Então você tem a liberdade para ir conversar com ela no ouvido, porque esse é o objetivo também do encontro de casais, é que a gente sai daqui edificado. Amém? Não olhe para mim, olhe para ela, tá? Você é homem. Senhor Deus, em Tua presença, nós queremos mais uma vez te render graças pela ação poderosa do Espírito Santo, que ao chegarmos aqui, nós percebemos a Tua presença em nosso meio. Quando estávamos entoando louvores,
e cantando verdades que são eternas e que os nossos corações aqui receberam com alegria, Pai. Nós agora queremos entregar este momento perante a condução do Espírito Santo. Que se há alguma mágoa agora, se há algum ressentimento, se há alguma coisa guardada, meu Deus, perdoa as nossas falhas. Nós somos propensos muitas vezes a fazer coisas que não imaginamos o que pode causar com a nossa pessoa amada, e às vezes não percebemos o que pode gerar uma grande dor, como a palavra, às vezes pequena, mas como ela é dita áspera, com um gesto, como a omissão às vezes também, quando não deixamos de fazer algo. Pai, se isso aconteceu durante a semana e vem se transformando em uma bola de neve, eu quero pedir em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha limpar os corações agora em nome de Jesus, que cada casal possa liberar o perdão, que possa ser retirado a chateação, as mágoas, e que aqui os corações não venham olhar com ressentimento, com amargura, mas com paz, com mansidão, com amor que vem do alto, que vem de Ti, Pai. Ó Deus, prepara esse momento para podermos desfrutarmos da Tua palavra, não com intriga, não com tristeza, mas com alegria, glorificando o Teu nome, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está aqui, e é por meio de Ti que nós podemos desfrutar as delícias do casamento, em nome de Jesus, amém. Amém? Agora nós podemos conversar. Eu quero começar, amados, fazer aqui na parte introdutória, por meio de uma ilustração. A minha esposa conhece essa ilustração, talvez ela já ouviu várias vezes, porque ela me acompanha. Se alguém já ouviu essa ilustração, por favor, contenha-se e guarde. Certa vez, um jovem, ele estava passando uma grande crise em sua vida. Esse jovem, ele estava vivendo em um lugar que havia sido tomado por um vírus, uma epidemia. Algumas pessoas haviam morrido e aquele lugar ficou um lugar escasso de lágrimas, de dores, e esse jovem perdeu seus pais e ele ficou completamente sozinho, passando necessidade financeira a ponto de morrer. Aquela dor que aquele jovem estava passando, aquele momento de crise, veio à memória, ele tomou conhecimento que ele tinha um parente distante que era rico, e ele pensou o seguinte: esse parente, se eu chegar até lá, talvez ele vai me receber, vai me dar a casa, comida, e eu vou poder viver com aquele parente. Mas tinha uma condição: para chegar até aquele parente, aquele jovem precisava fazer uma viagem de aproximadamente 15 dias em um navio. Quando ele olhou para suas finanças, ele percebeu que o dinheiro que ele tinha não era suficiente para se manter em uma viagem de 15 dias em um navio. Apenas dava para comprar a passagem e sobrava alguns trocados. Mas a dor, que era muito grande, a fome, a necessidade, levou aquele jovem de forma tão precipitada a querer fazer isso. E ele pensou o seguinte: eu posso ser capaz de fazer essa viagem, eu posso ter poder para fazer essa viagem, se eu comprar essa passagem, e o trocado eu vou comprar bolachas, água e sal, e eu vou conseguir me manter vivo comendo bolacha e bebendo água. Esses jovens, para você ter uma ideia, na primeira semana ele já começou a sentir o impacto de não poder fazer uma refeição completa, e ele começou a ficar fraco. E quando chegou na última semana, já nos últimos dias, aquele jovem já não se mantinha em pé, estava fraco, deitado, e entrou o desespero na vida dele. Ele não podia passar, quando dava os horários da refeição, no restaurante do navio, ele não poderia passar na porta, porque ao sentir
aquele aroma de uma comida feita na hora, gostosa, aquilo causava uma dor naquele jovem. Mas naquele dia, trêmulo, desesperado, aquele jovem entrou em pânico, ele percebeu que ele ia morrer, ele tinha que fazer algo. Então ele foi até o restaurante, já pálido, trêmulo, sem forças, sem poder mal ficar em pé. Ele entrou no restaurante e lá estava a figura de um garçom ereto, bem posicionado, e o garçom percebeu com um susto a entrada dele, bem desorientado, barbudo, a cara pálida, magro. Ele se sentou, e aí quando o garçom foi até ele interrogá-lo, ele disse: eu quero o cardápio, se tremendo. O garçom foi, providenciou a comida, uma comida, diga-se de passagem, feita na hora, que você sente aquele aroma. E aí quando aquele jovem começou a comer desesperado, a realidade que ele tinha de que como ele iria pagar aquela comida havia desaparecido naquele momento, ele só queria se saciar, ele estava faminto, e ele começou a comer de forma desesperada, até o momento em que ele se sacia, volta à realidade. Como eu vou pagar essa comida? Pensava ele. O garçom ereto percebeu o que ele ainda estava atordoado, aparentemente, chegou até ele e disse novamente: você deseja mais alguma coisa? E ele começou a se tremer, a suar, e ele disse: eu quero mais um cafezinho. Talvez com a possibilidade de ter ainda um subterfúgio, um tempo para pensar. Quando o garçom voltou com o café, que ele começou a se tremer, o garçom olhou para ele e fez uma pergunta: arrancar do mesmo alguma resposta. Você precisa de mais alguma coisa? E aí aquele jovem, naquele momento, percebeu que não tinha saída. Ele tinha que falar o que estava acontecendo. E sabe, irmãos, o que aconteceu? Eu vou contar no final para vocês. Mas eu quero chamá-los a atenção que vocês vão perceber o porquê essa ilustração tem a ver com o tema de hoje. Porque eu quero começar aqui a citar alguns textos bíblicos, e talvez se os irmãos não pegarem esses textos, vocês podem pegar comigo depois, mas eu quero trazer de volta a realidade, o valor dessa aliança. Tudo começou no início, ou melhor, no princípio. Deus, em sua criação, ele mostra que o casamento, ele é um projeto para o homem. Se os irmãos abrirem suas Bíblias, eu vou citar aqui Gênesis 1, versículo 27 ao 28. Criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou. Vocês conhecem esse texto? Macho e fêmea os criou. E qual é o princípio que foi colocado aqui? E Deus os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Irmãos, isso vai ficar mais claro no capítulo 2 de Gênesis, versículo 18. O próprio Deus afirma algo depois da sua criação, em que ele diz que tudo é muito bom. Há uma coisa que Deus diz que não é bom. Não é bom que o homem viva só. Não é bom. E naquele momento o próprio Deus resolve completar um dos planos centrais da criação. Homem e mulher serão uma só carne. E ele vai dizer: não é bom que o homem esteja só. A solução é: eu vou fazer uma auxiliadora que seja idônea. Irmãos, essa declaração aqui, ela traz uma importância central e absoluta. O próprio Deus, ele fará um ser que é perfeitamente adequado ao homem, ou seja, uma esposa. E sabe o que Deus faz antes de criar? Ele mostra os animais, a criação, para que Adão pudesse ver que toda a criação, nenhuma criatura seria apropriada para ele.
se não fosse a mulher. E para criar essa mulher, é claro, é por essa razão que, em essência, a mulher deve ser feita para ser adequada, perfeitamente adequada. É o que nós vamos ver no capítulo 2 de Gênesis. Estou fazendo aqui um resumo da narrativa da criação. O versículo 22, 21 e 22, Deus faz cair um sono pesado sobre o homem, ele adormece e ele tira uma costela, e essa costela ele fechou com carne, e a costela a qual o Senhor tomara ao homem transformou e trouxe, ou seja, Deus fez uma mulher. Queridos, para começar essa introdução, eu não sou esse tipo de pregador que prega e fala, olha para o pessoal do seu lado e fale, mas eu quero abrir uma exceção. Você vai olhar para a sua esposa, homem, e eu quero dizer para você que das milhares de mulheres que existem no mundo, talvez você tenha conhecido, você está diante de uma que não foi obra do acaso, não foi acidente, não foi plano B. Eu quero dizer que vocês estão diante da pessoa que pode não ser perfeita assim como nós não somos, mas há uma diferença. Ela é perfeitamente adequada para você. Assim como homem e mulheres, de todos os homens que talvez você conheceu, esse homem, ele é perfeitamente adequado para vocês. Aguenta, viu? Então, porque, irmãos, essa é a essência de Gênesis. A união, ela é tão importante, porque quando você está casado, você vai percebendo, anos e anos, que não há outra pessoa que não seja essa que você está junto. E é por isso que nós devemos lutar, porque não há outra pessoa que seja perfeitamente adequada. E Deus é tão sábio, é tão importante isso, que nós precisamos, irmãos, resgatar essa essência no casamento. Deus concedeu um par que, apesar das inclinações, dos defeitos que nós somos, apesar de que nós não somos perfeitamente ainda, há uma promessa na glória, mas estamos ainda em perfeição em Cristo, mas uma coisa é certa, nós, irmãos, somos perfeitamente adequados. A sua esposa é perfeitamente adequada a você, e você, homem, é perfeitamente adequado à sua esposa. É como se eu pego essa caneta aqui e olho a precisão dessa tampa. Eu poderia tirar isso aqui e colocar outra tampa, mas essa tampa foi feita perfeitamente para que se tornasse essa imagem. E a gente percebe, queridos, que no versículo 24 e 25 de Gênesis, do capítulo 2, após Deus ter feito isso, há uma declaração linda: tornaram-se dois uma só carne. Um e outro, homem e mulher, estavam nus, não se envergonhavam. Então nós concluímos e entendemos que o casamento não é obra do acaso, o casamento não é uma união meramente, como alguns descrevem aí, um contrato meramente que é feito, mas o casamento, irmãos, ele foi designado por Deus no momento em que Deus criou homem e mulher. Essas criaturas, elas se unem e se tornam uma só carne. Mas o que é interessante, irmãos, que a história, ela não termina aí. Quando você vai para o capítulo 3 de Gênesis, o que você percebe? A desobediência e a queda. E aí Paulo, lá em Romanos 3:23, ele aplica essa realidade muito bem, muito além, melhor dizendo. Ele diz: porque todos pecaram e passam a ser destituídos da glória de Deus. O que acontece quando Cristo alcança homens e mulheres que outrora estavam destituídos da glória de Deus? Esses homens e mulheres, eles vão passar por uma obra progressiva da parte de Deus. Essa obra progressiva, irmãos, é que cada vez mais homens e mulheres vão se desprender do pecado e cada vez mais se parecer com Cristo.
E essa obra ela só vai ter a conclusão na glorificação. O que significa isso? Onde eu quero chegar com o tema? O que isso tem a ver com o tema? É que nós precisamos em nossa vida cristã, tudo deve ser restaurado, inclusive o casamento. O casamento, irmãos, deve constantemente entender e passar por esse processo de entendimento que nós estamos sendo tratados por Cristo até a sua volta. Que nós precisamos abandonar práticas em que muitas vezes nós estamos mal acostumados e achamos que faz parte, mas não convém aos santos. E essa é uma das razões porque muitas crises acontecem no casamento. Há um terceiro elemento que muitas vezes reina, e esse elemento, ele se chama pecado. É ele que causa muitas vezes lágrimas, dores, e quando principalmente ele encontra um lugar para morar, e esse lugar é o nosso coração. E eu quero trazer aqui rapidamente 3 áreas que nós vamos entender como nós vamos, de fato, o tema estava aí agora há pouco, restaurar o valor dessa aliança no casamento. A primeira área que eu queria apresentar aqui é restaurar, que é importante e que nós precisamos muito do modelo cristão, é restaurar a liderança no casamento. A segunda área é restaurar o perdão no casamento. E a terceira, por consequência, quando nós fazemos isso, é restaurar as delícias no casamento. Então, para começar, irmãos, para falar sobre restaurar a liderança no casamento, e para nós respondermos o tema principal, nós vamos por etapas. A primeira etapa é, quando nós vamos para Efésios, é um texto muito conhecido de nós aqui, capítulo 5, versículo 21 ao 33, esse versículo é tão conhecido que a gente se lembra muito de cobrar para as mulheres, e as mulheres se lembram de cobrar para os maridos, mas a gente esquece que a unidade desse texto, ele começa no versículo 21, não no versículo 22. Qual é o início dessa unidade, que é um pensamento que Paulo está iniciando? Ele vai dizer o seguinte: sujeitai-vos. Aqui é um imperativo de mutualidade, ou seja, não é para ser praticado com uma pessoa, mas ambas as pessoas. E sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Irmãos, a gente não tem muito tempo aqui, mas às vezes eu fico boquiaberto com a beleza quando nós estamos trabalhando a Bíblia, e no grego as etimologias elas têm um poder muito grande quando você entende o significado das palavras. Essa expressão sujeitai-vos, ela é a soma de 2 palavras, sob, ou significado no grego é arranjar, é bem estranho para o nosso português, arranjar, pastor, arranjar, e o poder de Deus, ou sobre o arranjo de Deus. Para ficar mais, ou melhor traduzido, em relação ao casal, é quando você cede ao poder de Deus através de uma pessoa que teme a Deus. É quando você olha que esta pessoa teme a Deus e você está disposto a estar sob o arranjo de Deus ou a autoridade de Deus por meio de uma pessoa. Mas isso é uma coisa que para nós hoje causa muita confusão, a etimologia dessa palavra, porque o mundo diz que sujeitai-vos é uma expressão totalmente diferente da Bíblia, que a gente não pode de forma alguma entender como o mundo prega. O mundo diz que a humilhação de fato é ser capaz, é estar debaixo de um jugo de abuso, de uma relação onde o homem ele abusa e a mulher deve baixar a cabeça e aceitar, ou vice-versa, mas a Bíblia não ensina isso. E eu quero trazer aqui, irmãos, a importância de destacarmos aqui a restauração da liderança no casamento, porque muitos de nós estamos seguindo a padrões, muitas vezes feministas, machistas, e tudo aquilo que é contrário à palavra. O que nós começamos a ver aqui é que Paulo, ele vai afirmar, esse texto vai começar no capítulo 1
de Efésios. Se você voltar para o capítulo 1, versículo 21, Paulo afirma, ele vai dizer por que ele está trazendo essa lição tão forte, essa figura. Porque no capítulo 21, ele diz que Cristo afirma, acima de todo nome que possa referir, Deus lhe pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, o qual é o seu corpo. E aí o tema central aqui, irmãos, do texto, é o governo e a autoridade de Cristo a ser chamado cabeça da igreja. Então assim, o destaque recai na liderança da igreja. E aí quando Paulo chega no capítulo 5, ele vai usar uma figura interessante. Ele poderia usar outra figura, mas ele usa a figura do casamento. E aí ele começa dizendo: maridos, amai-vos, no versículo 25, a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu quero chamar a sua atenção nesse versículo. Aqui há um sacrifício de Cristo em prol da sua noiva, e portanto, irmãos, faz uma advertência ao marido, para que ame também desse modo. Nós não podemos deixar escapar que aqui também é uma verdade inevitável, de que Cristo tomou uma atitude absolutamente decisiva. Ele não estava prestando contas à igreja, a igreja não planejou a própria salvação e santificação, mas Cristo fez isso. E a liderança do rei, mais exaltado, porém, também destaca a liderança de um servo. Cristo está tomando a frente para salvar a sua noiva, e ele faz, irmãos, de uma forma interessante. Ele faz sofrendo e morrendo por ela. Obrigado, irmão. E nós vemos aqui, irmãos, que a liderança e o sacrifício de Cristo não é pelo fato dele ter tomado a iniciativa, mas também de ter morrido para nos dar o exemplo. E aí eu quero chamar a atenção, e eu vou fazer isso em alguns momentos, com todo o respeito e a permissão dos irmãos aqui, maridos. A gente não é chamado para fazer isso simplesmente por direito ou por privilégio. Muitas vezes isso será por meio de fardos e responsabilidades. O próprio Cristo, irmãos, ele deixou bem claro que ser cabeça muitas vezes é dar a própria vida à sua esposa. E eu não vou ser aqui tão prolongado, mas se você abrir depois seu celular, você vai perceber a figura do que é hoje os homens. Obrigado, irmão. Se tiver um incêndio, duas coisas os homens estão salvando hoje: o seu celular e o seu pet. Se tiver um ladrão na rua, duas coisas que os homens vão fazer: correr e mandar a mulher brigar com o ladrão. E as mulheres parece que estão também aceitando isso. E a gente percebe que cada vez mais, com o mercado de trabalho, o homem diz assim: mulher, você vai acordar cedo para trabalhar, eu vou ficar em casa, tá? Porque eu decidi cuidar do lar. O homem tem possibilidade de fazer isso. E a gente percebe, irmãos, que esses conceitos, eles estão sendo distorcidos. Mas há também uma questão que eu queria chamar a atenção: a mulher também nesse papel. Quando você vai para o versículo 22 e o 23, as mulheres, elas são chamadas a ser submissas ao próprio marido. Mas olha só o modelo, como qualquer pessoa que você já viu aí, não, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. E aí, queridos, entra o fundamento essencial bíblico da palavra chamada submissão, que é uma palavra que às vezes causa até coceira. Se você for para a internet fazer uma enquete: mulher, você é submissa ao seu marido? Esse cara até você ser preso, porque talvez você está fazendo apologia a uma relação abusiva. Mas a palavra submissão, irmãos, não significa, mulheres, concordar com tudo que o marido diz.
A palavra submissão na Bíblia nunca disse que a mulher deve abandonar o seu cérebro, deixar de pensar, que a mulher deve abandonar sua vontade para deixar que o marido faça. Mas a submissão aqui é um chamado divino para que ela, a mulher, ela honre e confirme a liderança do marido e ajude a levá-lo a um bom termo conforme seus dons. E essa disposição para seguir a autoridade do marido, bem como a inclinação para render-se à sua liderança, essa mulher, ela pode muito amar esse homem, mas quando esse homem está em pecado, ela deixa bem claro que ela não segue o pecado. Quando esse homem, ele está tomado de um sentimento que não glorifica a Deus, essa mulher não vê o temor do Senhor. E é por essa razão que ela deixa bem claro: eu não vou seguir. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós devemos amar o Criador antes da criatura. Isso pode ser uma coisa difícil para muitos aqui ouvir, mas você só é capacitado a amar a criatura quando você aprende a amar o Criador. Se você tem padrões e sentimentos que são voltados à criatura, e eu vou falar aqui para ser mais claro, livros, revistas, comentaristas, hoje também até o TikTok está fazendo sucesso, né? Os influencers da vida, se você segue essas pessoas, que o padrão é esse, que você tem que amar a criatura, eu quero dizer que você está cometendo um grande erro e um grande perigo no casamento. Só se aprende a amar a criatura quando se ama o Criador. Esse foi o erro de Adão. Amou mais a criatura do que o Criador, e foi junto com a Eva. Amados, o que eu quero chegar aqui então? Qual deve ser o nosso papel? As mulheres que amam a Cristo, elas passam a entender a liderança do marido. Elas vão abraçar com força. Elas vão dar todo o gás ao marido. Por quê? Porque elas têm Cristo como modelo, é o padrão. Elas vão ver esse modelo no marido, e é por essa razão que elas vão estar junto com o marido. Mas em algum momento, quando esse marido estiver rejeitando a Cristo, essa mulher vai continuar a amá-lo, mas ela vai deixar bem claro: eu não sigo pecado, eu te amo, mas eu não posso aceitar pecado. Irmãos, uma das coisas que eu tive dificuldade no início do meu casamento, eu vou dizer para vocês, é que às vezes eu tive a infantilidade de achar que a minha esposa não estava me apoiando, e ela muitas vezes dizia: eu não estou te apoiando, porque essa decisão que você está tomando não vem de Deus. Essa decisão, ela não vem de um coração voltado para Deus, submisso a Deus. Ela vem de um coração, muitas vezes cheio de ira, de dor. E eu aprendi com minha esposa que ela me amava ainda, mas ela também me ensinava que o fato dela me amar, ela não concordava com a minha queda. E eu quero dizer aqui um exemplo para ficar mais claro, bíblico. Eu quero trazer você a voltar ao livro de Esther, a Rainha Esther, um livro que é muito conhecido por nós, e eu vou fazer aqui um resumo desse livro muito impactante. Esther, ela foi casada com um rei que, a princípio, na narrativa ali, não era temente a Deus, ele não se dobrava. Há relatos históricos que esse rei, ele simplesmente, quando teve uma audiência no momento de uma guerra, uma pessoa foi até ele e disse: rei, algum habitante lá do reino, rei, alguém importante, eu queria te fazer um pedido. Foi até o rei, e o rei, pode falar, deu a audiência a ele, e ele disse: rei, vai ter uma guerra, eu tenho 3 filhos, eu queria que o senhor não permitisse que meu filho mais velho fosse para a guerra, porque ele que cuida dos negócios da família, se ele for para a guerra e morrer, eu vou estar falido. O rei olhou para aquele homem e disse: como você se atreve, enquanto eu vou para a guerra com os meus filhos para defender a nação, e você chega para mim com tal pedido? A partir de hoje, todos os seus filhos vão, chame o filho dele mais velho. Ele mandou cortar o filho no meio e colocou bem na estrada, no momento em que eles passavam marchando para a guerra. Esse
era o coração do homem que casou com Esther. Mas a gente percebe que em nenhum momento Esther, ela zomba desse homem, apesar dele ser um rei, porque ela havia conquistado o coração dele. Em nenhum momento Esther usa de humilhação, mas há um contraste interessante. A gente vê a figura de um homem chamado Ramã, e Ramã, ele está diante de uma intriga contra o povo de Esther, e especificamente o tio de Esther, que é a qual a criou, Mordecai. E há um momento em que Ramã está passando e Mordecai não apresenta reverência a ele, e ele fica irado com isso. E sabe o que vai narrar lá no capítulo 5 de Esther, o versículo 14? Mordecai chega em casa e ele fala dos seus feitos, e a casa está a esposa e os amigos, e naquele momento ele fala: eu estou por aqui porque Mordecai fez isso comigo. E aí a gente poderia pensar o seguinte: Zeres, que é a mulher dele, ela poderia dizer: amigos, vamos dar um tempo aqui que meu marido chegou em casa com a cabeça quente, vão embora, depois vocês voltam, eu vou precisar conversar com ele, falar: marido, cuidado, esposo, acalma, está com a cabeça quente, vamos tomar aqui um refresco, vamos deitar, vou te fazer um cafuné. Mas sabe o que ela disse para o seu marido? O conselho que aquela mulher dá a ele é: então Zeres, sua mulher e todos os seus amigos falaram o seguinte: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado Mordecai, e então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bizarro pareceu a Ramã bom, que mandou fazer a forca. Olha só, irmãos, a gente percebe um contraste das mulheres. E se você for no capítulo 8, a consequência é uma só. Isso não só trouxe desgraça a Ramã, mas toda a família. Porque no capítulo 8, versículo 7, o rei dá a casa de Ramã a Esther depois que ele foi morto, pela própria forca que ela mandou construir. Mulheres, irmãos, é triste. Há mulheres hoje em que os seus maridos, eles estão envolvidos em negócios ilegais, os seus maridos estão caindo na pornografia, os seus maridos estão cada vez mais vivendo a todo custo, caindo no pecado. E essas mulheres, ao invés de fazer como a Esther, elas fazem como as Zeres. Elas dizem: vamos construir uma forca e morrer ainda mais, e acompanham os homens. Queridos, Pedro, ele vai falar em sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 1, aquele contexto de Pedro, que eu quero fazer o contraste aqui com Esther. Muitos homens não haviam aceitado a Cristo naquela época por ouvir o evangelho, mas as mulheres, e havia uma cultura muito forte, que as mulheres deveriam seguir os maridos. E aí as mulheres perguntam a Pedro o que fazer, e aí Pedro diz: não, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedeçam à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Uma atitude de uma mulher pode muito bem conquistar o coração de um homem. Uma mulher sábia, uma mulher que é temente a Deus, ela pode exercer essa liderança, sem humilhar o homem, mas conquistá-lo. Eu quero falar aqui, contar um breve testemunho. Minha esposa está aqui, ela já ouviu eu contando esse testemunho várias vezes. Quando eu namorava com a minha esposa, eu era seminarista, eu era discípulo de Pedro, eu não tinha prata nem ouro, né? Não tinha. Naquela época, o meu dinheiro era para os meus estudos, e nós começamos a namorar. E aí um belo dia, estava tendo um show evangélico, de um cantor, e ela disse: amor, eu quero ir. E é claro, a gente só se via final de semana, e nós fomos para lá, para esse evento. Mas irmãos, eu quero confessar que só tinha o dinheiro da passagem e do show. Eu estava já com um trocado no bolso, e aí vivemos aquele momento maravilhoso. Mas quando chega no final do evento, alguns amigos, irmãos, né, que se tornaram irmãos depois, na época eu não era da igreja,
tinha um carro e disseram: nós vamos sair para lanchar depois do show. E aí eu fiquei, ixi, agora? Espero que eles vão lá na Coab. Naquela época a Coab tinha aquelas barraquinhas de lanche, vocês sabem, né? Agora já tiraram, mas os irmãos: não, a gente vai para uma pizzaria. E foram para essa pizzaria. Irmãos, eu sentei ali com vergonha de dizer, constrangido de falar que eu não tinha dinheiro, deveria ter falado logo no início: irmãos, eu vou, mas eu não tenho nenhum trocado. Mas eu fiquei com vergonha de falar isso. Eu me sentei ali. E ali nós comemos, né? Nos divertimos ali. Quando foi no final, os homens tiveram a feliz ideia de dizer assim: vamos lá, os homens vamos se levantar e vamos pagar a conta. Vamos lá somar. E naquele momento eu gelei, irmão. Eu gelei. E agora? O que é que eu vou fazer aqui? Vou para casa andando. Quando eu estava com a mão aqui, na perna, eu senti a mão da minha namorada na época, a gente era namorado ainda, né? Era nem noivo, batendo na minha mão com dinheiro, e me deu. Irmãos, naquele momento, o homem às vezes ele é muito lento, mas naquele momento eu fui rápido, eu entendi o que era. Irmão, sabe o que foi que eu fiz? Eu estava assim, o macho virou homem, se levantou: vamos pagar a conta. E fui. Irmãos, eu fui lá e paguei a conta, me deu o dinheiro, somamos. Quando chegou para se despedir, eu cheguei para ela e disse: amor, olha, muito obrigado, porque tu me salvou hoje. Ela disse: o quê? Não te acostuma, tá? Porque tu que vai ser o provedor da casa. Irmãos, aquilo para mim foi a grande lição. A minha, naquela época, era a futura esposa, que hoje não me humilhou, não jogou na minha cara, não me humilhou, mas também ela me encorajou. Mulheres, há momentos em que os homens, eles vão estar assim também. Vocês podem, hoje o mercado de trabalho é real, as mulheres às vezes estão ganhando mais do que os homens, mas as mulheres podem ser idôneas, ganhar os seus maridos, encorajando os seus maridos. Não diga: ô macho mole aí, ó, eu estou ganhando mais do que tu, isso aí não presta para nada, ó. Não façam isso. E o que nós vemos aqui, irmãos, que para que tudo isso seja possível, o homem, ele deve entender uma coisa muito importante: nós homens não somos chamados para ser meramente provedores no alimento. Eu não estou desmerecendo aqui, eu quero deixar bem claro às mulheres: não é fácil hoje para um homem sair de casa cedo para enfrentar um ambiente de trabalho altamente competitivo, que é hoje, que precisa ter, hoje é uma palavra que está muito na moda, inteligência emocional, porque eu estava conversando ontem com um rapaz que trabalha na Lumar, na Vale, perdão, e ele me falou isso: pastor, é fácil ser admitido, mas é muito fácil também ser demitido quando você não tem inteligência emocional, quando na primeira crise você não sabe lidar. Não é fácil para um homem sair de casa cedo. A gente está aí diante de uma greve que acabou hoje, né? Uma greve, e foi estressante para alguns, mas eu quero dizer para os homens uma coisa muito séria: não se limite a apenas ser esse provedor. A maior providência que nós homens levamos para nossas esposas é a providência espiritual. É o que nós devemos fazer, irmãos, o melhor alimento. Aí vem a pergunta: mas pastor, eu não sei orar, eu não sei muito de Bíblia, pastor, minha mulher é craque, eu não sei muito de teologia, eu quase não ouço essas coisas, eu sou uma pessoa que eu vim lá. Irmãos, eu quero dar um conselho muito pessoal a você. Se você tem essa dificuldade, corra, peça ao seu pastor ajuda, ou a alguém que você conhece na igreja, que é maduro na fé. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você não tem o mesmo dom que a sua esposa. É provável que a sua esposa tenha o dom do ensino na sua casa. É provável que a sua esposa ela seja até mais inteligente. Mas eu quero dizer que uma coisa, por mais que sua esposa tenha, ela vai amar que você faça, é quando você toma a atitude, mesmo sabendo pouco de fazer. E às vezes, irmãos, esse é o grande erro: homens estão delegando para as mulheres. Às vezes eu me deparo com igrejas e a gente conversa, é difícil. Mulheres que dizem para pastor: não dá, lá em casa se eu não fizer, meu marido não faz. Se eu não pegar a Bíblia para fazer, meu marido não faz.
homens, vocês estão correndo um sério perigo no relacionamento. Essa restauração da liderança, ela começa bem aí. E se talvez você tenha dificuldade, você já trabalha, eu quero dizer uma coisa muito séria. Eu conheci um jovem que chegou para mim e disse: pastor, orar pelo meu pai. O que foi? Meu pai, ele está muito apático, ele não quer mais saber de ir para a igreja. Eu vejo que é a minha mãe que tem que se esforçar em casa. Esse jovem, ele estuda muito teologia. E ele que tem que, às vezes, ensinar o pai dele e a mãe dele. E aí eu comecei a orar pelo pai dele junto com ele. Ele me falava. Quando foi certa vez, ele chegou: pastor, agora ore pelo meu pai, porque ele está no emprego. Meu pai é um cara muito assim, bruto, ele não estudou muito, mas ele está subindo de posto. E a empresa lá, uma empresa muito grande, aqui que eu não posso falar o nome, está requerendo que ele tenha um conhecimento de informática. E meu pai começou ali, ele não sabia nem ligar o computador. E eu disse: vamos orar pelo seu pai, para que o Espírito Santo ilumine a vida dele. Irmãos, aquele homem, aquele pai, ele passou a estudar à noite. Aquele pai, ele passou a se esmerar naquilo que ele deveria fazer para ganhar, porque ele ia ganhar mais. E aquele pai conseguiu. E aquele jovem veio falar comigo aquilo. Mas eu falei uma coisa para ele: e como é que anda a providência espiritual da casa? Continua a mesma, pastor. E eu falei: fale para o seu pai o seguinte: da mesma maneira que ele se esmerou para trabalhar, porque ele não faz também com conceitos que são eternos? Queridos, um dia na glória, esse emprego é maravilhoso, foi Deus que nos deu, mas um dia na glória, nós não vamos levar esse emprego. Na glória, Deus vai olhar para os homens e vai dizer: bom servo, você foi fiel com a sua família também, você foi mordomo. Esse lar não pertence a nós, nós estamos cuidando para dar um dia a Deus. Esse é o talento que às vezes a gente despreza. Então, homem, se você tem dificuldade, ore a Deus, se ajoelhe, ore: Senhor, me ajude a pelo menos ler um versículo com a minha mulher, me ajude a chamar a minha esposa e orar. Mas, irmãos, não deixe de dar a providência espiritual também do lar. Não deixe de fazer isso, porque a liderança, ela parte desse princípio. E as mulheres, irmãos, quando elas vão olhar para isso, para essa iniciativa, essas mulheres, elas vão dizer: amém, esse é o marido que eu quero seguir. Mas aí vem um segundo ponto que eu vou correr aqui. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vou tentar resumir aqui. É que às vezes, irmãos, a gente também precisa lidar com uma coisa dentro do casamento, que se chama restaurar o perdão. A gente falou de restaurar a liderança, mas nós vamos falar sobre restaurar o perdão. Há uma pergunta filosófica que todo casal faz um dia. E a pergunta é: o que aconteceu conosco? Quando vocês namoravam, vocês percebiam que aparentemente tudo era compatível. Vocês conseguiam denominar um ao outro, usar bichinhos no diminutivo: meu coelhinho, minha gatinha, meu ursinho. Mas parece que passa um tempo e começa a vir as brigas. Acontece um fenômeno: os bichos aumentam no casamento. Passa a ser meu jumento, seu jumento, sua baleia. Essas coisas ofensivas que não condizem aos santos, elas vão criando profundas mágoas no casamento. E a gente percebe, irmãos, que o que aconteceu na verdade vem de um princípio. No dia que você saiu do seu lar, você não apenas trouxe uma bagagem cultural familiar, era um pecador se casando com uma pecadora. Até um livro que tem um nome, cujo nome é Quando Pecadores Dizem Sim. Pecadores trazem a sua carga, e pecadoras também. E um belo dia, esse monstrinho aparece. E a gente fica se perguntando: mas como é que isso aconteceu? E aí eu queria citar 1 Timóteo 1, versículo 15 ao 16. Paulo, quando está ministrando para aquela igreja, Paulo vai dizer que a palavra é fiel e digna de toda aceitação. Ele começa com o princípio: Cristo, que é a essência do Evangelho, veio ao mundo para quê? Para salvar os pecadores. Amém. Mas ele vai falar uma coisa interessante:
dos quais eu sou principal. Paulo aqui, irmãos, não está trazendo um princípio de autocomiseração, mas Paulo, ele, apesar de reconhecer, há duas verdades aqui duplas, melhor, são coisas duplas aqui, uma moeda de dois lados aqui, é que ele reconhece que Deus é capaz de fazer, mas ele também reconhece que ele não está numa situação melhor ou pior do que todos. Ele se considera um pecador e ele reconhece, irmãos, que todo pecado no casamento, e eu quero chamar a atenção de vocês aqui, é que talvez você já chegou no momento do casamento que você olhou para a pessoa amada em momentos de crise e você achou que essa pessoa era seu pior inimigo. Mas eu quero dizer, irmãos, que no casamento, o pior inimigo que começa as brigas, ele está bem aqui, em um coração que muitas vezes deixa de se inclinar para Cristo e ouve a sua vontade. Sabe aquele momento que você diz assim, mas quando é que essa bolinha de ping-pong ela começou? Eu comecei a falar uma coisa, ela falou outra, eu não me lembro, mas a gente não está legal. Irmãos, tudo começa no dia em que nossos corações deixam de seguir o modelo de Cristo e passam a ouvir os seus desejos. E aí a gente começa a perceber uma coisa interessante, é que Paulo aqui, ele está ministrando, irmãos, a lição, é que ele está dizendo que nós, quando começamos a entender isso, eu passo a me colocar no meu lugar de pecador. E quando a minha esposa passa a colocar no seu lugar de pecadora, a gente percebe que há uma dificuldade muito além. O inimigo não é eu, não é ela. O inimigo, ele é algo invisível. Nós não estamos lutando contra carne e sangue, mas muitas vezes nós estamos lutando com a influência desse mundo. O que a própria Bíblia diz que há 3 inimigos: o mundo, o diabo e a carne. Dentro do casamento, essas influências, elas estão constantemente gritando quando o senhorio de Cristo, ele deixa do seu patamar. É quando o meu eu passa a prevalecer. Quando eu digo, não, mas a minha vontade tem que ser feita e acabou. Aí, irmãos, a gente percebe que há a carência. E Paulo vai dizer aqui que essa natureza, irmãos, lá em Romanos 8, de 1 a 4, ele deixa bem claro nesse texto que há uma palavra chamada imputada. Deus considera a justiça de Cristo como nossa. Esse é o princípio que nós clamamos, que nós estamos diante do próprio Deus e reconhecemos que, embora eu seja um pecador, embora eu seja alguém que está inclinado ao pecado, Cristo, ele deu a vitória eterna. Cristo, por sua morte, capacita esta pessoa. É por isso que eu não posso ser vitorioso quando eu busco as forças de mim. Se você é alguém que é adepto a ouvir, que está na moda hoje, com todo respeito, se alguém está nessa linha de pensamento, mas há um movimento que fala o seguinte: escuta o teu coração, busque forças do teu coração. Eu quero dizer a você que esse movimento ele é perigoso. O nosso coração é enganoso. E a gente, quando ouve o nosso coração, nós caímos. O nosso padrão de força, de busca, é Cristo. Quando nós entendemos isso, quando nós olhamos para Ele e dizemos, Senhor, eu sou pecador, eu sou pecador. Aí nós podemos passar a entender que existe o perdão. Irmãos, o nosso verdadeiro inimigo está em nossos corações, quando esses desejos começam a impor em relação a Cristo. É isso que causa as brigas. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, é nesse momento que se aplica, irmãos, o perdão. E o perdão aqui, homens e mulheres, há uma lição muito forte. Mulheres, muitas vezes eu sei que as mulheres, há homens também, eu sou assim, há homens que também guardam muito ressentimento, mas parece que a mulher, ela consegue, queridos, guardar coisa do início do casamento.
que se você conversar com ela, ela vai dizer: tu quer conversar comigo mesmo? Então vamos lá. Você diz assim: eu não lembro, ela vai ficar com mais raiva, porque ela lembra. A mulher parece que ela é mais ressentida. O homem até já esqueceu. Está lembrado daquele dia que tu falou comigo alto? O homem o quê? Nem lembro mais sobre isso. Mas eu não lembrei, eu não esqueci. Está aqui, ó. Eu quero dizer às mulheres que há uma realidade em Gênesis capítulo 50, o versículo 19 a 21, só para que os irmãos se situem. Quando José, depois de ter sido vendido pelos seus irmãos, traído, sofreu, até que Deus colocou no lugar de honra, e aquele momento ele foi restaurado, o Egito, os irmãos foram até ele, aí os irmãos já estavam com medo, que ele tinha alcançado um poder tão grande ali no Egito, depois do faraó, e aí teve aquele medo da retaliação. A resposta de José, que chama a atenção, depois de dizer que eles não deveriam ter medo: estou eu, por acaso, em outras versões, no lugar de Deus? Mulheres, quando os seus maridos entenderem que eles precisam pedir perdão a vocês, por favor, não façam: viu, besta, não te avisei, tu tem que ouvir, mas orem. Por acaso eu estou no lugar de Deus? Você me causou dor, mas eu não tenho essa autoridade, eu não tenho esse poder para me colocar no lugar de Deus. Por isso eu oro para que o Senhor, Ele venha tratar o meu coração. Mas eu quero também falar uma coisa para os homens aqui. Eu vou até beber água agora. Você sabe que aquela oração que você faz, e que Deus, quando Ele diz para você um não espera, Ele te dá uma paz. Mas você já percebeu que tem aquele momento na vida de vocês, que vocês estão muito tempo orando por uma questão? Eu vou mexer agora no bolso dos homens. Vocês estão orando por uma questão, e de repente vocês percebem que parece que nem paz vocês têm no coração, não há resposta. Eu quero chamar a atenção por algo que eu aprendi no meu casamento, e que eu tive dificuldade de entender isso. 1 Pedro, o capítulo 3, o versículo 7, o apóstolo Pedro, quando ele está tratando com homens e mulheres, ele chama a atenção para uma coisa: que os maridos, eles devem coabitar com as suas esposas, entendimento ou com entendimento, dando honra à mulher. Ele vai dizer por quê. Ele faz uma figura, como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros. Olha só, o homem não é inferior aqui, mas co-herdeiros da graça e da vida. Mas há um objetivo aqui: para que não sejam impedidas as vossas orações. Homens, se de repente você está passando por um momento na sua vida que talvez algumas orações você está se sentindo seco, eu queria que você parasse de orar e buscasse na memória. Talvez a gente está passando por aquela fase de ter feito algo para a nossa esposa. Isso aqui é tão importante, irmãos, porque muitas vezes a gente quer chegar a adorar a Deus, sendo que a gente precisa voltar para a pessoa que é considerada um vaso mais fraco. E muitos homens passam por isso: pastor, eu não aguento mais, eu estou orando, e aí conversando, o homem vai dizer como é que está a relação dele com a sua esposa. Eu falei: irmão, então é por isso, vá, peça perdão, depois volte a orar. Então, queridos, a importância, homens e mulheres precisam ter o cuidado para refrear suas atitudes, estar dispostos a pedir perdão. A pessoa que está do teu lado não é o teu inimigo. A pessoa que está do teu lado, assim como você, é o pior dos pecadores e necessita constantemente do perdão de Deus. Mas uma coisa é certa também, para finalizar aqui, a gente está com o horário avançado, é que quando nós entendemos isso, nós voltamos agora ao Gênesis, capítulo 1, versículo 27, Deus criou homens e mulheres, e há um ponto aqui: a consequência é a restauração das delícias no casamento. Deus dá a capacidade para esse casal para sentir um prazer sexual intenso,
e um chamado ao compromisso ao casamento. E a meta de criar os seres humanos aqui ao compromisso no casamento, muitas vezes aqui com personalidades e paixões, foi ter a certeza de que haveria uma linguagem sexual que, pasmem, irmãos, isso aponta muitas vezes para as promessas que o próprio Deus tem. A gente percebe que essa figura, tanto no Antigo como no Novo, ela está muito marcada, tanto de exemplos, às vezes de quebra, negativos, como exemplos de fidelidade, positivos. Deus usa a figura o quê? De um homem que é apaixonado pela sua noiva. Muitas vezes de uma nação e de uma igreja, no final. E a gente percebe que essa figura, irmãos, ela percorre. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? É que, em outras palavras, há uma importância muito grande, e que Paulo aqui, eu tenho outros textos, mas pelo tempo eu vou pular, mas eu quero chamar a atenção aqui para 1 Coríntios 7, 5. Paulo chega a dizer: não vos priveis um ao outro, senão, há uma exceção aqui, por consentimento mútuo por algum tempo. Esse consentimento mútuo e por algum tempo, no grego, ele não fala de um tempo aleatório. Eu não sei, quando a gente achar que é melhor, faz. Esse tempo aqui no grego é um tempo preciso. Há um início, meio e fim. Isso é feito com um casal, marido e mulher. Nós temos um tempo que precisamos parar as atividades íntimas. Mas Paulo vai dizer, para aplicar o objetivo, e depois, no grego também, esse ajuntar-se outra vez, ele traz a ideia de uma coisa rápida: voltem à intimidade de vocês, porque existe uma realidade, existe Satanás que vai tentar vocês, casais. Deus criou esse presente para o desfrute, para o deleite do casamento. Não deixe que o diabo lá fora, às vezes disfarçado de doutrina, porque 1 Timóteo, o capítulo 4, Paulo combate uma heresia que proibia o casamento. Não deixe que o diabo venha fazer uso disso. Eu, uma vez, numa igreja, a gente estava numa dinâmica, e aí simplesmente, num grupo de casais, não foi o que a gente lidera, mas foi um passado, alguém disse: vamos fazer uma dinâmica de casais, nós vamos pontuar as atividades que vocês fazem de forma espiritual. E aí as pessoas começaram a escrever, ler a Bíblia junto, orar junto. Aí teve um irmão que disse assim: relação sexual. Uma irmã, que não era a esposa dele, deu um pulo e disse: não, só atividade espiritual. Naquele momento, irmãos, eu parei e, buscando na Bíblia, disse: o que faz pensar que o presente que Deus deu não glorifica Ele também? O que faz pensar, o diabo muitas vezes faz isso para destruir casais, e que há mulheres que acham que a abstinência vai levar a um status espiritual maior, homens? A Bíblia não ensina isso. E 1 Timóteo 4, o próprio apóstolo Paulo, ele faz aqui, ele condena isso, é ensino herético. E a mais importante também, homens e mulheres precisam entender isso. Embora isso é um outro estudo, há questões diferentes de funcionamento biológico entre homens e mulheres, mas nós precisamos aprender a lidar com isso também. Homens precisam entender que nós somos como micro-ondas. Hoje está na moda, né? O Hi-Fran, né? Como é que eu brinco lá em casa que é o Hi-Fran? É o Hi-Fry. Lá em casa eu digo que é o Hi-Fran, que é o nosso amigo, né? Minha mulher hoje fez uma bisteca rapidinho. Homens são assim, irmãos. Os homens podem estar deprimidos, zangados, o chefe brigou com ele no serviço, alguém morreu, ele está de luto, doente. Se a mulher simplesmente, a sua esposa, é claro, se expor a ele fisicamente, ele olhar, pronto, ligou o micro-ondas. Mas a mulher, irmãos, ela é como aquele famoso fogão a lenha, precisa ser aquecido de manhã para de noite pegar fogo. Falando com todo respeito aqui a vocês, mas homens às vezes não sabem disso. Até um livro que diz que o sexo começa na cozinha. Minhas filhas estão aqui, botam a mãozinha no ouvido, tá? Há um livro que fala sobre isso, muito conhecido, bom esse livro. Por quê? Porque há homens que não sabem disso.
Eles passam a manhã, não falam com a mulher. Eu tenho às vezes esse erro, minha mulher sabe disso. Às vezes a gente acorda já estressado, a gente dá uma resposta áspera. Passa o dia, minha mulher às vezes me cobra, amor, tu me deu um oi. Ah, mas tu está ocupado no teu serviço aí, eu não vou dar um oi. Aí quando chega em casa à noite, ele quer o desfrute. E o fogão está o quê? Frio. Porque ele não colocou uma lenha. E aqui, irmãos, eu quero concluir para dizer para vocês que os 3 pontos aqui que eu falei, nós restauramos a liderança no modelo de Cristo. Nós restauramos o perdão quando nós somos submersos, ou somos submetidos, melhor dizendo, à ação do Espírito Santo. Quando o nosso coração se submete à vontade do Espírito Santo. E a consequência são as delícias. Amém? Tem mais alguma coisa para falar? A ilustração, certo? E essa é a última coisa que eu quero dizer aqui. Voltando à história, o jovem, depois que comeu, já estava ali apreensivo, suado, o garçom foi até ele, fez aquela pose de intimidar e disse, mais alguma coisa você deseja? E aí o jovem, passando a mão na face suada, disse, é o seguinte, garçom, contou toda a sua história. Eu estou aqui nesse navio, eu julguei que eu poderia passar 15 dias comendo bolacha, mas simplesmente eu não consegui, eu estou quase à beira de morrer. E eu cheguei até aqui esse restaurante, eu comi, agora eu não sei como eu vou pagar essa comida, mas eu não quero morrer de fome. O senhor vai decidir, se eu quiser me jogar no mar, chamar aí as autoridades, mas eu não tenho como pagar. E aí o garçom continuou fixo, olhando para ele. Você tem um bilhete quando você comprou? Aí o jovem, sem entender a resposta, já estava com o bilhete no bolso todo amassado. Eu tenho. Bem, tire do seu bolso. O jovem tirou, né? Está aqui. Você leu esse bilhete todo? E aí o jovem, está aqui, eu li. Não. Você leu as letras pequenas que estavam lá embaixo? O jovem ficou assim, letra pequena? Não. Então quero que você leia para mim em voz alta. E aí o jovem foi e leu em voz alta, estava a seguinte frase: na compra do bilhete, toda a alimentação está inclusa. Amados, por que eu contei isso? O que isso tem a ver com o casamento? Na vida 2, às vezes vocês passarão por momentos de grandes lutas. Vocês estarão vivendo momentos de grandes dores e que vocês estarão clamando, melhor dizendo, por restauração. Vocês estarão vivendo tantas dores que o desejo de vocês é sair daquilo a qualquer custo. Aí que está o perigo. Quando chegar esse momento, eu quero dizer a vocês, tomem cuidado. Deus tem um banquete para vocês, mas esse banquete, ele está nas letras pequenas. Antes de tomar qualquer decisão precipitada, de tudo que eu falei aqui, eu falei baseado em um único lugar, a Bíblia Sagrada. Recorram à Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Porque pode correr o risco de que vocês comerão migalhas, passarão mais dores ainda e sofrerão ainda mais. Então, não se precipite no momento da dor. Recorra à base, que é a palavra de Deus. Amém?